Hoje nós vamos estar refletindo no livro ou no Evangelho de Jesus conforme registrou Mateus, no capítulo de número 8. Leremos aqui dos versos 1 ao 4, verso de número 1 ao 4 no capítulo 8 de Mateus. Diz assim o texto sagrado: E descendo ele do monte, seguiu-o uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Quero, ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não o digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Louvado seja Deus pela sua santa, bendita e gloriosa palavra. Querido e amado ouvinte, a dor e o sofrimento passou a ser uma realidade, passou a ser um fato na vida do ser humano a partir da queda de Adão. Deus criou tudo perfeito, Deus não criou a dor em si mesma, Deus não criou o sofrimento em si mesmo, mas tudo isso veio a fazer parte da esfera humana. Tudo isso veio fazer parte da vida do ser humano a partir da queda. Uma vez um rapaz, um jovem amigo meu, ele me perguntou: olha, se Deus é bom, por que o homem ele sofre tanto? Por que há tantas dores? Por que há tantas dificuldades? Há fome, há doenças incuráveis, há doenças que atormentam as pessoas, há intrigas, há desentendimentos. E eu disse a ele: você já leu os 3 primeiros capítulos da Bíblia Sagrada, que vão registrar a respeito da criação de Deus? Ele me disse: já. Falei: pois é, e você encontrou alguma forma de dor, de sofrimento antes da queda do homem? Não. Pois é, então não foi Deus que criou isso com o intuito de atormentar o homem, mas isso veio como uma consequência divina. Deus havia alertado Adão, havia alertado a sua esposa Eva, que se eles desobedecessem, o problema não estava em si na fruta ou no fruto, mas o problema estava relacionado à desobediência. No dia que vocês comerem do fruto desta árvore, vocês morrerão. E eles não acreditaram, preferiram dar ouvidos a uma serpente, A primeira sessão espírita que aconteceu foi ali no Jardim do Éden, O inimigo ali, ele entrou, Satanás entra no corpo, vamos dizer assim, da serpente, e ela fala então com o homem. Eles preferiram então acreditar num ser que misteriosamente começou a conversar com eles, Alguns até levantam, a seguinte questão: se talvez os animais falassem naquela época, Porque eles encararam tudo na maior naturalidade. Possivelmente não, acredito eu que não. Não há nenhum registro a respeito disso, nem nos interessa isso neste momento. Mas eles preferiram acreditar numa cobra do que acreditar no Senhor Deus. E como consequência disso, uma vez que eles perderam o acesso, à árvore da vida, eles então passaram a experimentar a morte e toda a sorte de dor e sofrimento, porque também perderam o relacionamento direto que eles possuíam com o Criador, que é o nosso Deus. Então, a partir de então, a dor e o sofrimento se tornou a dura realidade do ser humano. E este texto lido nos mostra alguém que experimentou, bem a fundo essa dor, esse sofrimento na sua vida. Porque o texto nos fala de um homem leproso. E eu creio que você deve saber, algum tempo atrás eu explanei um pouco a respeito desse assunto aqui no nosso programa, no nosso bate-papo, e eu disse para você que era terrível ser leproso. Se fosse hoje também seria, mas naquela época muito mais. Primeiramente porque não havia os mesmos recursos para se fazer um bom tratamento paliativo como se tem hoje. Segundo, porque era uma doença, a lepra é uma doença extremamente contagiosa, Pode se transferir, pelo toque. E então o leproso, ele sofria com muito constrangimento. Primeiramente, ele vivia isolado de todas as pessoas. Por quê? Porque o contato, até mesmo talvez pela proximidade, poderia contagiar alguém e espalhar essa doença. Então
os leprosos ficavam em lugares separados, distantes das demais pessoas, chamados leprosários. E quando eles estavam no convívio social, eles deveriam manter uma certa distância das demais pessoas. Se o vento fosse contrário, mais de 40 metros eles deveriam, aliás, estiver soprando favorável, às pessoas que estavam vindo, eles deveriam se manter aí aproximadamente a 40 metros de distância. Deveriam, sair pelas ruas, gritando imundo, imundo, para que todos soubessem que eles eram leprosos, não se aproximassem, Normalmente viviam envoltos, meio que parecendo uma múmia, envoltos em faixas por causa dos tumores que se rompiam pela pele, por todo o corpo, emanando, expurgando aquele líquido, aquele pus, de mau cheiro, muito mal cheiroso. Então, por si só, a figura do leproso era uma figura assustadora, as sobrancelhas, elas iam caindo com o passar do tempo, ele ficava mal cheiroso, o aspecto dele era muito ruim, dizem os estudiosos a respeito desta doença, Então veja a situação que este homem vivia. Então, normalmente, uma pessoa nessa situação, ele perdia a esperança, era uma pessoa, uma vez que era uma doença incurável, ele era uma pessoa sem esperança, uma pessoa sem nenhuma perspectiva, uma pessoa que amargava às duras penas os dias de vida que lhe restavam enquanto estivesse neste mundo. Ele ia morrendo pouco a pouco, o seu interior, as suas emoções, com certeza, iam sendo a cada dia, trituradas por este tão grande sofrimento que lhe acometia, todos os dias, todos os momentos. Isso não lhes dava paz. Mas este homem aqui do texto bíblico, ele teve um final feliz, ele teve a oportunidade de experimentar uma mudança radical na sua vida, que diferente talvez da maioria dos leprosos da sua época, ele pôde experimentar a restauração. E este homem, interessante, diferente do que pensam alguns, eu disse que nós caminharíamos um pouco mais na direção da temática do quadro Verdade Escrita, que nós falamos aqui sobre os possíveis, os supostos provocadores de milagres, que é o tema que tem sido abordado por alguns pregadores hoje em dia, que o homem é capaz de provocar o milagre, diferente do que pensam esses pregadores. Este homem aqui, ele não provocou o milagre, este homem aqui não levou Deus a realizar o milagre, não levou Jesus a realizar o milagre, pelo contrário, nós vemos o contexto aqui totalmente diferente. O leproso desse texto lido, ele nos mostra qual é a real condição do homem em relação ao milagre, Nesse texto bíblico ele nos ensina algumas lições importantíssimas e que eu quero compartilhar com você, meu querido e amado ouvinte, nesta manhã. O que o homem pode fazer em relação ao milagre? Ele nos oferece, neste leproso, ele nos oferece pelo menos 5 grandes lições com relação àquilo que o homem verdadeiramente pode fazer em relação ao milagre. Primeiramente, ele nos ensina que o homem pode adorar a Deus, adorar ao Senhor, independente da sua resposta, independente daquilo que Deus irá fazer por ele. O texto é muito enfático no versículo de número 2, em dizer: e eis que veio um leproso e o adorou. Eis que veio um leproso e o adorou. Este homem, ele não chega diante de Deus com a petulância de determinar alguma coisa. Ele não chega diante do Senhor com a petulância de dizer: olha, eu não aceito mais essa doença na minha vida, olha, eu rejeito essa doença na minha vida. Ele não teve a petulância de reivindicar: olha, eu reivindico os meus direitos, porque eu sou filho de Deus. Não, pelo contrário. Este homem, ele chega diante de Deus e ele se prostra diante do Senhor Jesus, Tem um outro livro meu que ainda não lancei, está engavetado, que se chama Deus entre os Homens, porque eu entendo que Jesus é Deus, segunda pessoa bendita da Trindade, da Santíssima Trindade, Ele está ali diante deste homem, ou este homem está diante de Jesus, o Deus que se fez homens para nos abençoar, e ele chega diante de Jesus e ele não pede nada. Eu acho mais tremendo que antes de pedir qualquer coisa, ele se prostra e ele adora o Senhor. Parece até que por um momento ele se esqueceu da sua dor. Parece até que por um momento ele se esqueceu do seu sofrimento, de tudo aquilo de ruim que vinha acontecendo na sua vida. Mas a verdade é que isso só parece, ele não deve ter se esquecido. Porque a dor era constante, o mau cheiro, a vergonha, os traumas eram muito profundos. Mas ele sabia que ele, antes de qualquer coisa, ele deveria adorar ao Senhor.
E quantos cristãos em nossos dias, quantos de nós precisamos aprender com este homem, que diante de um milagre, a única coisa que nós temos a fazer, primeiramente, é adorar ao Senhor. Nós não temos que reivindicar, nós não temos que tentar rejeitar o problema, nós não temos que tentar determinar alguma coisa ou provocar um milagre. O que nós temos é que adorar ao Senhor, independente da sua resposta. Ele não sabia se o Senhor iria curar ele ou não. Ele não sabia. É muito fácil adorarmos ao Senhor depois que o milagre acontece, não é mesmo? Quando recebe, né? Você recebe uma bênção, né? Quem sabe, estava numa crise financeira terrível. De repente, Deus abençoa financeiramente, abre uma porta de emprego, um salário melhor, ou alguém chega e traz uma oferta, alguém chega e traz uma compra abençoada, mantimentos. É fácil adorar o Senhor. Quando se está doente e você recebe a cura, você recebe um milagre, é fácil adorar o Senhor. Mas nessa ocasião aqui ele não sabia nem se Jesus iria curá-lo ou não. Simplesmente ele se prostra diante do Senhor e ele adora. Esse leproso, diz o texto sagrado, que ele adorou. E eu aprendo com este homem essa lição importantíssima, que diante do milagre, o que eu devo fazer mesmo é adorar diante do Senhor Jesus. Se eu preciso de um milagre, eu não tenho que reivindicar, eu não tenho que determinar, eu não tenho que rejeitar, eu tenho que adorar. Esta foi a postura deste homem, eu aprendo com ele nesta manhã. Segundo lugar, eu aprendo que em relação ao milagre, o que o homem pode fazer é suplicar humildemente ao Senhor, suplicar humildemente ao Senhor o seu agir, o seu milagre, o seu poder, a sua atuação em sua vida. O texto, né, um texto do Evangelho Sinótico, os evangelhos similares ou semelhantes, parecidos, né? Quando nós olhamos para Marcos, capítulo 1, versículo 40, que também registra o mesmo episódio, Marcos vai dizer assim: e aproximou-se dele um leproso que, rogando-lhe, ou seja, pedindo-lhe, ou seja, suplicando-lhe o seu favor. É interessante, ele não chega exigindo. Olha, tem uma falsa, né, teologia sendo ensinada por aí, que nós devemos exigir de Deus os nossos direitos. Olha, irmão, eu vou falar um negócio para você, meu querido. Se eu acreditasse nessa pataquada, a última coisa que eu iria querer era ser crente. Porque que Deus é esse que a pessoa precisa reivindicar? Deus, um Deus inadimplente? Não, esse não é o Deus que eu sirvo. O Deus que eu sirvo, primeiro, ele não tem nenhuma obrigação de me abençoar. Por que Deus tem a obrigação de nos abençoar? Me diz, se formos nós que nos distanciamos do Senhor, não foi Ele que virou as costas para nós, fomos nós que nos distanciamos dele. Isaías 59, é interessante que o profeta vai dizer assim: olha, não é que o Senhor, o braço do Senhor está encolhido para que não possa abençoar. O problema está nos vossos pecados. Os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. O problema não está em Deus, não é que Deus virou as costas, não é que Deus encolheu o braço, não é que Deus deixou de ter prazer de abençoar. O problema está nos pecados. Então o que nós temos que fazer não é reivindicar nada, nós temos é que suplicar, pedir humildemente ao Senhor. E este homem chega diante de Jesus e ele roga-lhe. Ele chega diante do Senhor Jesus e ele pede: olha, Senhor, faz um milagre na minha vida, eu preciso do Senhor. Ali ele reconhece que é um pobre, miserável pecador e que precisa totalmente, inteiramente do agir do Senhor na sua vida. De que se o Senhor não fizer um milagre na sua vida, ele não é capaz de mover uma só palha, ele não é capaz de provocar o milagre, ele não é capaz de mudar a sua própria circunstância. Então ele chega humildemente, ele suplica, ele roga: Senhor, tem misericórdia, me muda a minha vida, muda a minha história, só o Senhor pode fazer esse milagre, por isso que eu estou aqui. Este homem então me ensina que em relação a um problema, a uma luta, né, a única coisa que eu posso fazer é suplicar ao Senhor humildemente. O que o homem pode fazer em relação ao milagre? Primeiramente, adorar o Senhor independente da sua resposta. Segundo lugar, suplicar humildemente o favor do Senhor. Terceiro lugar, o que o homem pode fazer em relação ao milagre é confiar que o Senhor pode fazer. No versículo de número 2, ainda no texto de Mateus que nós estamos apreciando, ele disse assim, ele expressa claramente a sua fé. Tem alguns que acusam isso de falta de fé. Não, porque não determina quem não tem fé, não tem nada disso. Ele acredita piamente que Deus poderia fazer aquele milagre, que o Senhor Jesus, Deus entre os homens, poderia fazer aquele milagre. Ele diz assim: podes tornar-me limpo.
No versículo 2 ele declara: olha, podes tornar-me limpo, eu tenho certeza que o Senhor tem poder e que o Senhor pode realizar esse milagre na minha vida, que o Senhor pode mudar a história da minha vida e que de hoje em diante tudo pode ser diferente. Eu tenho a plena convicção de que Tu és o Deus Todo-Poderoso, Deus vivo que está entre nós, e que de hoje em diante a minha vida pode tomar um rumo diferente. Agora, o grande problema é que muitos líderes, muitos pregadores, perdoe-me a expressão e a sinceridade, maus pregadores, se é que dá para chamar de pregadores esse povo, estão ensinando as pessoas a acreditarem, a crerem, a confiarem em si mesmos e não em Deus. Ai, pastor, mas como assim? Tem muita pessoa hoje que tem fé na fé. Pastor, explica esse negócio melhor. É verdade. Tem pessoa que tem fé na sua fé. Eu vou receber um milagre porque a minha fé é muito grande. Ele não pensa que ele vai receber um milagre porque o seu Deus é grande, é todo-poderoso. Ele não pensa que ele vai receber um milagre porque o seu Deus pode, ele é soberano e ele pode mudar a história da sua vida. Eu vou receber um milagre porque eu tenho uma fé muito grande. Então o mérito não é de Deus, o mérito é dele. Ele não crê em Deus, ele crê na sua fé. A sua confiança não está no Senhor, mas está na sua própria fé, na sua própria convicção. Isso é pensamento positivo, isso é confissão positiva, é otimismo, mas não é fé. Não tem nada a ver com fé. O outro não confia no Senhor, confia nas suas obras. Deus vai me abençoar, eu vou receber um milagre porque eu tenho jejuado, porque eu tenho orado nas madrugadas. Eu vou receber um milagre porque eu sou um dizimista fiel. Logo, ele não está confiando no Senhor, ele não está confiando que o Senhor é bom, que o Senhor é misericordioso, que apesar dele não merecer, o Senhor tem prazer em abençoá-lo. Ele está confiando em si mesmo, ele está confiando nos seus próprios recursos. Mas este homem, ele sabia que não podia fazer nada por si mesmo, que ele não poderia provocar um milagre, que ele não poderia determinar nada, que ele não poderia rejeitar aquela dor, aquele sofrimento, mas ele sabia que a única coisa que ele poderia fazer era confiar que o Senhor tinha poder para mudar a sua história, para mudar a sua vida, para mudar aquilo que ele estava vivendo naquele momento. E então eu aprendo que nós precisamos agir, meu querido, da mesma forma, de igual modo que este homem agiu, confiando que o Senhor pode mudar a história da nossa vida. O que o homem pode fazer em relação ao milagre? Primeiro, adorar ao Senhor independente da sua resposta. Não espere receber o milagre para você adorar ao Senhor. Adore antes mesmo. Segundo lugar, suplicar humildemente ao Senhor. Senhor, eu preciso de um milagre. Eu não tenho poder de fazer um milagre. Eu não posso causar um milagre. Não posso provocar um milagre. Eu não posso determinar. Eu não posso rejeitar a dor. Mas o Senhor pode mudar a minha vida. E eu suplico ao Senhor, faz esse milagre em mim. Terceiro lugar, confiar que o Senhor pode fazer. Olha, eu sei que o Senhor tem poder. O Senhor não é como uma imagem de escultura. O Senhor é o Deus vivo e eu creio no Teu milagre, eu creio no Teu poder. E o Senhor pode restaurar a minha vida, mudar a minha situação. Mas em quarto lugar eu aprendo que o homem pode submeter-se à soberania do Senhor. Não só pode, como deve submeter-se à soberania do Senhor. É interessante que no mesmo contexto do versículo 2, que ele chega diante do Senhor, ele diz, podes tornar-me limpo. Duas palavras precedem esta expressão. Ele diz, Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Em outras palavras, eu sei que o Senhor tem todo o poder. Eu sei que uma palavra do Senhor pode mudar a minha situação. Mas eu sei que isso depende da tua vontade, não é a minha vontade. Eu não posso provocar isso. Eu não posso causar um milagre. Simplesmente eu estou aqui humildemente suplicando ao Senhor e submisso à tua soberania, porque quem vai decidir se o milagre vai acontecer ou não é o Senhor, não sou eu. Ele se submete à soberania do Senhor. Esse homem é tremendo, esse homem tinha uma convicção magnífica a respeito de Deus. E ele chega diante do Senhor e diz, se quiseres, o Senhor pode me tornar limpo. Eu sei que o Senhor pode mudar a minha vida e eu estou aqui humildemente, Senhor, me colocando à tua disposição. Se for da tua vontade, se for do teu querer, se for do teu agir, se for querer do Senhor agir sobre a minha vida, eu estou aqui, cumpra a tua vontade na minha vida, muda a minha história. Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou e dizendo, quero ser limpo. Jesus foi favorável. Jesus falou, eu vou te abençoar, porque você entendeu que você é servo, que eu sou Senhor, que você precisa ser dependente, você demonstrou isso, eu quero te abençoar sim, vou te abençoar.
e aquele homem foi abençoado pelo Senhor Jesus. O que o homem pode fazer em relação ao milagre? Primeiramente, adorar ao Senhor independente da sua resposta, suplicar humildemente ao Senhor o seu favor, confiar que o Senhor pode realizar esse milagre, submeter-se à soberania do Senhor nosso Deus. E quinto e último lugar, o que mais agrada a todos, receber o milagre. Versículo de número 3, nós acabamos de ler: e Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: quero ser limpo, e logo ficou purificado da lepra. Aleluia. O que nós fazemos, na verdade, meu querido, não é provocar milagre, coisa nenhuma. Isso é conversa para boi dormir. Se o homem pudesse provocar milagre, não precisava de Jesus, não precisava de Deus. O homem era Deus, e não Deus é Deus, O homem apenas recebe o milagre. O homem adora a Deus, o homem suplica humildemente, o homem confia no Senhor, o homem se submete à soberania do Senhor, e o homem recebe o milagre das mãos do Senhor. Foi exatamente o que esse texto exatamente o que aconteceu nesse texto. E o texto nos mostra que este homem pode receber o milagre das mãos do Senhor. Ele que reconheceu que não tinha poder nenhum, ele que reconheceu que não tinha nenhuma condição em si mesmo, o Senhor olha para aquele homem e fala: meu filho, eu vou te abençoar, eu vou mudar a sua história. E esse homem fez o que para merecer tudo isso? Nada. Esse homem apenas entendeu, se colocou no seu devido lugar. Eu sou servo, tu és Senhor, tu és soberano, o Senhor pode fazer, e eu vou te adorar, independente, o Senhor vai me abençoar ou não, eu quero te adorar. E esse homem recebeu o milagre na sua vida. Eu quero dizer para você também, meu querido irmão, minha querida irmã, meu querido ouvinte, independente do que você esteja vivendo agora, quem sabe a medicina já te desenganou, quem sabe não seja um problema de saúde, mas uma outra causa grave também, e muitas pessoas olham para você e dizem: olha, para ele não tem mais jeito. Quem sabe você tem envolvimento com a dependência química, quem sabe você está afundado nas drogas, na prostituição, tantas outras coisas mais. Pessoas olham: não, e para ele não tem mais jeito. Eu quero dizer para você, se você adorar o Senhor, independente da resposta do Senhor, eu não vou adorar a Deus porque Ele vai me abençoar, eu vou adorar a Deus por quem Ele é, eu vou adorar o Senhor Jesus por quem Ele é, porque Ele é bom, porque eu amo Jesus. Eu vou suplicar humildemente ao Senhor, não vou chegar diante de Deus com petulância, com arrogância: o Senhor tem que me abençoar, tem que abençoar coisa nenhuma. Isso é heresia das mais grosseiras, Chegar humildemente diante do Senhor, pedir: Senhor, abençoa a minha vida, me resgata, não tenho nenhuma condição de sair da onde eu estou, mas o Senhor pode me libertar. E confiar que o Senhor vai estar realizando, o Senhor pode realizar esse milagre. Confiar que o Senhor tem o poder, submeter-se à soberania do Senhor. Meu Deus, eu sei que se o Senhor quiser, o Senhor pode me tirar dessa situação. Aí, meu querido, a consequência será receber o milagre do Senhor Jesus. E é porque eu creio nisso que eu quero orar com você, meu querido, neste momento, em nome do Senhor Jesus. Neste momento quero convidar você, que pode, é claro, a fechar os olhos para orarmos, buscarmos a Deus. Nós vamos estar orando aqui por um rapaz que está acometido de uma doença terrível, o câncer, um câncer generalizado. Nós não vamos falar o nome por uma questão de preservar a identidade da pessoa, mas o Senhor que tudo conhece, que tudo sabe, o Deus que não precisa de elementos místicos para agir na vida das pessoas, e por isso Ele conhece o nome desse rapaz, sabe a sua causa, a sua necessidade. Ele pode alcançá-lo neste momento. Nós vamos orar por ele e vamos orar também por todos os demais ouvintes, em nome do Senhor Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te adoramos, nós te servimos, nós te engrandecemos, ó Deus, nesta manhã, conscientes de que nada somos, temos ou podemos, que não temos nenhum direito de reivindicar nada, não temos nenhum direito, ó Deus, de querer determinar ou rejeitar qualquer coisa. O que nós temos que fazer é como este homem fez, é te adorar. Independente se o Senhor vai fazer o milagre ou não, nós já te adoramos. E estamos aqui para suplicar humildemente o teu favor, Senhor, confiando, crente, convicto de que o Senhor tem todo o poder, e que se o Senhor quiser, se for da tua vontade,
O Senhor pode mudar a história desse jovem, desse rapaz. Ele vai receber o milagre das mãos do Senhor, aleluia. Muda a sua história, Pai, liberta, transforma, meu Deus, devolvendo a saúde, liberta-lhe dessa enfermidade, liberta também espiritualmente, faz uma obra gloriosa de transformação, que ele possa entender que o Senhor operou esse milagre. Abençoa também, meu Deus querido, cada um dos nossos ouvintes, cada irmão, cada irmã, meu Deus amado, aqueles que ainda não se renderam aos teus pés, aqueles que estão afastados, aqueles que estão passando por provações. O Senhor esteja, Deus, fazendo uma obra gloriosa, trazendo de volta aqueles que estão distantes, fortalecendo aqueles que já estão perto. Meu Deus, em nome de Jesus, o Senhor esteja derramando da tua bênção, Pai, porque nós nada somos sem o Senhor. Nós dependemos, nós precisamos totalmente, inteiramente de Ti. Ah, Senhor, mas na Tua presença nós temos tudo que nós precisamos. O caminho do Senhor é o caminho de milagres, porque quando nós estamos junto com o Senhor multiplica o pão, o Senhor cura o enfermo, o Senhor acalma o nosso coração, o Senhor acalma as tempestades da vida. Nós precisamos mesmo, Senhor, é caminharmos com o Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a cada dia a olhar unicamente para o Senhor, nos aproximar do Senhor não pelas coisas que o Senhor pode nos dar, mas por aquilo que o Senhor já nos deu, que é a salvação, por ter nos recebido, pobres e miseráveis pecadores, por ter nos perdoado, por ter nos aceitado. Não fomos nós quem aceitamos ao Senhor, foi o Senhor quem nos aceitou. Cheio de imperfeições, o Senhor nos perdoou, nos restaurou e nos deu a vida eterna. Nós te adoramos, Senhor, e te agradecemos nesta manhã, no nome santo e bendito do teu Filho Jesus. Amém e amém.